Irmãos, nesta noite nós vamos estudar o capítulo 16 de Mateus, versículos 1 até 12. Mateus 16, 1 a 12. Eu peço que todos tenham as suas Bíblias abertas enquanto nós vamos fazer a exposição do texto. Mateus 16, de 1 a 12. Este texto relata duas importantes situações em que Jesus vivenciou e que ele aproveita, primeiro, para exortar os fariseus, os saduceus e os demais incrédulos do povo a respeito da sua obra. E ele também aproveita essa circunstância para exortar os seus discípulos. Então, nesse estudo, nós buscaremos respostas, ou principalmente princípios, para aplicarmos essas duas exortações em nossa própria vida hoje. Aqui nós temos um mapa, lembrando que a última vez, no ano passado, Jesus estava em Decápolis, ele atravessou, foi para Magadã, atravessou o mar da Galileia. Vocês estudaram sobre o mar da Galileia hoje, não foi? Então, esse mar, está vendo, azulzinho. Então, Jesus estava desse lado, veio para cá. Aqui, ele é novamente confrontado pelos fariseus e saduceus. Depois dessa situação, ele atravessa o mar da Galileia do outro lado, e aqui então ele vai exortar a Jesus. Então, saindo do sul da Galileia, próximo a Decápolis, Jesus atravessou o mar da Galileia com seus discípulos para a região de Magadã. Mas, como as informações, boatos e fofocas sempre andam mais rápido do que a gente, do que um barco, do que um carro, a fofoca voa, a velocidade da luz. Quando ele chegou do outro lado, já estava lá no grupo de Inhora. Jesus, lá em Decápolis, curou muitas pessoas, coxos, cegos, mudos, mas ele fez a multiplicação dos pães, 7 pães e peixinhos, a segunda multiplicação. Então aqui eu já tinha tomado conta. Os fariseus e saduceus que estavam lá em Magadã, eles ouviram aquilo que o povo comentava a respeito de Jesus. Então eles ficaram sabendo desses milagres. E eles já estavam lá de prontidão, esperando o barco chegar, para novamente confrontar a Jesus, porque eles perseguiam a Jesus o tempo todo. Perseguiam assim de uma maneira implacável. Mas Jesus se manteve tranquilo, sabendo que aqueles homens estavam lá, tentando atacá-lo, confrontá-lo, E pior, eles queriam desacreditar Jesus publicamente perante a multidão. Eles queriam dizer que Jesus não era Jesus, o Filho de Deus, era um charlatão, Mas Jesus não se intimidou, não. E deixa uma mensagem aos incrédulos, fariseus, saduceus e judeus. Passando então por outro lado do mar da Galileia, do outro lado, lá em Betsaida, Julias, Jesus agora exorta os seus discípulos a ter cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, ou seja, com a doutrina desses grupos religiosos. E o que nos chama a atenção é que, apesar deles já caminharem com Jesus por quase 2 anos, e no capítulo 15, verso 18, nós vimos que eles foram exortados a respeito do que contamina o homem, é o que sai da boca, a palavra, a fofoca, a maledicência. Jesus, ao exortá-los, eles não entendem a exortação. Então, na minha cabeça é difícil, os discípulos estavam caminhando com Jesus há 2 anos, e cada vez que Jesus vai ensinar alguma coisa, eles não entendem. Eles entendem do outro lado, o que na verdade demonstra a pouca falta de fé desses discípulos. Vamos ler então o primeiro episódio que está em Mateus 16, versículos 1 a 4. Mateus 16, 1 a 4. Vocês podem abrir as suas Bíblias e acompanhar a leitura comigo.
Mateus 16, de 1 até o 4. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Irmãos, nós precisamos lembrar que desde a prisão de João Batista, que aconteceu lá em Jerusalém, Jesus vem sendo perseguido e confrontado em seu ministério pelos fariseus e saduceus. E cada vez essa perseguição, essa confrontação é mais forte. Cada vez eles têm mais raiva de Jesus, né? E quem é que confrontava Jesus? Homens religiosos. Eles eram judeus. Os fariseus e saduceus, né? Homens religiosos que conheciam as Escrituras ou o Antigo Testamento, mas eles não aceitavam. Eles não queriam um Messias simples e humilde. Eles buscavam um Messias poderoso politicamente, possivelmente para se beneficiar dessa proximidade com o poder. Então aqui, como se estivéssemos aqui em Itapeva, né? E aparecesse Jesus aqui humilde, simples, trazendo a mensagem. Não, eu não quero saber desse Jesus, não. Jesus, para mim, tem que ser filho de um coronel, tem que ser alguém importante, eu quero estar do lado dele, né? Agora, irmãos, a perseguição se intensifica. Eles, sabendo das manifestações sobrenaturais de Jesus, os seus milagres de curas, a multiplicação dos pães e peixinhos, milagres esses que já estavam sendo testemunhados pelo povo. Todo mundo já sabia o que é que tinha acontecido lá em Decápolis. Mas eles tentam desmoralizar Jesus perante o povo. Então imagina o barquinho chegando lá na praia, aquela multidão esperando Jesus, saduceus e fariseus no meio. Aí eles pensaram, aqui está a nossa oportunidade para desmoralizar esse Jesus, para acabar com o ministério dele. E astutamente eles fazem uma pergunta, né, que está no versículo 1. Eles pedem que Jesus lhes dê um sinal de seu poder para que todos creiam. Olha só que interessante. Jesus chegando, todo mundo lá, os inimigos de Jesus, né? Olha, se você é realmente o Filho de Deus, faça um sinal para que todos nós cremos. Mas essa não era a intenção deles, não. O que eles queriam? Eles queriam desmoralizar a Jesus. Mas Jesus é o Deus encarnado. Em sua onisciência, ou seja, Ele sabe tudo que passa no nosso pensamento. Ele sabia que esse pedido desses religiosos tinha segundas intenções. Eles realmente querem ver um milagre, eles querem um milagre. Para quê? Para dizer que esse milagre que Jesus operou, algo sobrenatural, foi realizado não pelo poder de Deus, mas pelo poder de Beelzebu. Olha só, eles quiseram armar uma armadilha para o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, sabendo do pensamento desses homens, reagiu de maneira diferente. E é curioso que isso já tinha ocorrido, essa tentativa, uma vez, em Mateus 12, de 22 a 25, que eu vou ler aqui. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, este porventura é o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, esse não expele demônio, senão pelo poder de Beelzebu,
maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Irmãos, que os fariseus e os seus inimigos, porque os fariseus e saduceus, eles eram inimigos, eles eram judeus, iam para o templo, mas se odiavam, um não podia chegar perto do outro. Eles eram inimigos, eles se uniram agora para combater a Jesus. Então eles pedem, um sinal sobrenatural. Mas qual é a intenção deles? Falar para o povo: está vendo? Esse é realmente o Filho de Deus, olha o que ele fez. Não, eles queriam falar que aquele sinal era de Satanás, de Beelzebu, E você pode estar se questionando: mas será que Satanás ainda hoje tem poder para operar milagres, para operar curas, para enganar o povo? Será que Satanás pode fazer algo sobrenatural? E eu lhes respondo: sim, Satanás tem poder e está agindo em nossos dias fortemente com o objetivo de enganar o povo. Então não se iluda. Essa batalha espiritual, essa guerra, que acontece nas regiões celestiais, elas permanecem. Só quando Jesus voltar para nos levar para a eternidade é que essa guerra vai terminar. Então, ainda hoje, nós temos que estar atentos, porque Satanás, sim, tem poder para nos enganar, fazer milagres, fazer até curas para nos enganar, para ludibriar o povo. Nós vamos avançar mais um pouco. Nas duas últimas semanas, nós temos sido bombardeados com notícia desse vigarista que se intitula João de Deus. Eu creio, mas não temo, que realmente ele realizou curas, pois até a senhora Oprah, a mulher mais rica dos Estados Unidos e uma das mulheres mais influentes do mundo, dona de vários canais de televisão nos Estados Unidos, veio dos Estados Unidos até Goiás, entrevistou esse João de Deus, esse charlatão, e ela acompanhou ao lado dele, ele fazer uma cura. E ele curou uma mulher de 40 anos, ela testemunhou. Quando ela voltou para os Estados Unidos, ela divulgou isso em todos os Estados Unidos. E esse cara ficou famoso no mundo todo. Vem gente para Goiás, do mundo todo, para ser curado. Isso que eu não entendi muito bem, na hora em que ocorreu a cura, a Oprah passou mal e foi levada a um banheiro para se recuperar. E disseram: a energia é muito forte, E é comum as pessoas se sentirem mal durante essa manifestação de cura. E na entrevista ela perguntou a esse charlatão como é que ele curava. Ele falou: não, é Deus que cura, sou eu não. Irmão, se algo tivesse dado errado, ela teria desmascarado em rede mundial de televisão e teria ganho prêmios e teria feito um sucesso danado. E nada disso aconteceu. Então eu suponho que ela realmente testemunhou uma cura, como dezenas de pessoas testemunham que ele cura e que foram curados. Só que hoje ele está sendo procurado pela polícia por mais de 300 crimes sexuais. E além do mais, até agora há pouco, ele foi preso agora há pouco, ele estava desaparecido com 35 milhões de reais. Por quê? Qual era a estratégia dele? Ele fazia a cura, falava: agora você tem que transferir para minha conta tanto de dinheiro. Eram pessoas ricas e transferiam. E ele usava esse dinheiro ao serviço de Satanás. E na conta dele, irmãos, tem 35 milhões de dólares. Olha só o poder de Satanás agindo. Pode mudar. Mas graças ao poder do nosso Deus, agora, em vez de João de Deus, o milagreiro, ele será conhecido como João, o maníaco sexual espiritual. O curioso é que o João mostra estar muito doente. Ele já não tem estômago, está com um problema grave no coração. Aí por que ele não se cura a si mesmo,
Curioso isso. Se Satanás, usando pessoas, é capaz por algum tempo enganar multidões com os seus milagres, imagine só o que vai acontecer quando chegar aqui o anticristo. Ele vai enganar bilhões de pessoas. Não se engane. Nós precisamos sempre, irmãos, estar atentos. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, mas temos que estar firme na palavra para não sermos enganados, né, pelo anticristo. Irmãos, era exatamente isso que os fariseus e saduceus pretendiam fazer com Jesus, desmascará-lo. Só que eles não conseguiram, porque Jesus é o verdadeiro Deus, né? E Ele está acima desses fariseus, saduceus e desses demônios. No versículo 4, o que ele responde? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, se retirou para outra margem do lago. Então, Jesus usa a experiência de Jonas como uma metáfora para se referir à sua morte e ressurreição depois de 3 dias, assim como aconteceu com Jonas, que foi engolido pela baleia, né? Passou 3 dias lá dentro. E tanto os fariseus e saduceus e os seus próprios discípulos, né, testemunhariam em breve o maior de todos os sinais, o fato de Jesus ter vencido a morte. Então aqui nos surge a primeira questão, irmãos. Se você está à espera de um sinal para aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, saiba que esse sinal já foi dado e está registrado nas Escrituras. Ele já ressuscitou dos mortos para nos salvar. Então você não precisa esperar nenhum outro sinal. Jesus já fez o que tinha que fazer, aqui está registrado, com quase 500 testemunhas. Então, se você está em dúvida se aceita Jesus ou não, saiba que Ele já fez o maior de todos os sinais. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, foi para o céu, deixou o Espírito Santo aqui conosco e vai voltar para nos buscar. A primeira ideia que nós podemos tirar, então, do primeiro trecho que nós lemos. A quem você está ouvindo e em quem que você crê? Em Deus ou em Belzebu? Lembre-se, ainda há tempo. Em breve, Jesus voltará para buscar os salvos. Os que ficarem sofrerão eternamente. Então ainda há tempo. Se você não aceitou Jesus como seu único Salvador, ainda há tempo. Jesus em breve vai voltar, mas Ele só vai levar para os céus os salvos. Quem ficar aqui vai sofrer eternamente, e a Bíblia diz num lago de fogo eterno. Eu não sei o que significa isso, mas deve ser algo muito ruim, que não tem fim, porque será eterno. Vamos passar para o segundo trecho desse texto de hoje, que é os versículos 5 a 12 de Mateus 16. Mateus 16, versículos 5 a 12. É a segunda situação em que Jesus passa de acordo com a narrativa de Mateus. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar o pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos o pão. Percebendo, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes o pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de 4 cestos, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera se acautelarem do fermento dos pães, mas da doutrina
dos fariseus e dos saduceus. Irmãos, os saduceus, eles eram membros da alta classe, da elite da religião judaica. Os fariseus eram a referência moral e ética religiosa para o povo de Israel, na época de Jesus. Aos olhos do povo, os fariseus eram tidos como justos, como santos. Porém, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia. Jesus fala do fermento. Ao falar de fermento, Jesus referia-se à doutrina dos fariseus e dos saduceus, ou seja, o legalismo rígido dos saduceus e o oportunismo político e materialismo mundano dos fariseus. A comparação que Jesus fez entre o fermento com a doutrina se aplica em relação à nossa vida hoje. E Lucas nos exorta, Lucas 12:1, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é hipocrisia. A palavra fermento significa corrupção intelectual, corrupção moral inveterada. Ela tem como propósito, essa corrupção, infectar a todos, como um fermento, né? Se você coloca um pouquinho de fermento na massa, a massa toda fica contaminada por ele e cresce, né? Leveda. Então, o que Jesus está dizendo, tanto em Mateus quanto em Lucas, acautelai-vos do fermento do fariseu. Mas não é o fermento, o pó de fermento para fazer bolo. Ele está falando da hipocrisia. A hipocrisia age como fermento, né? Ela contamina, ela vai contaminando todo o povo. Então Jesus está dizendo isso para os discípulos. Nós vamos avançar. Aqui, então, o fermento é aplicado àquilo que, mesmo em pequena quantidade, pela sua influência, impregna totalmente algo. No mau sentido de influência, um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, os usos simbólicos da palavra fermento na Bíblia sempre são negativos. A maioria das vezes, toda vez que Jesus usa a palavra fermento, é no sentido negativo, no sentido de hipocrisia, no sentido de algo mau. Então, o fermento frequentemente representou o mal ou a hipocrisia. Mateus 23, 27 e 28 diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Mateus 23, 27 até o 33. O problema, irmãos, é que os discípulos, apesar de já estarem caminhando com Jesus há quase 2 anos, não entenderam a exortação a respeito do fermento dos fariseus, né? O que eles imaginavam? Jesus está bravo porque não estamos levando o pão para o outro lado. Pô, Jesus tinha acabado de multiplicar 7 pães lá e alimentou 4.000. Será que eles, estando com Jesus no barco ali, iria faltar alguma coisa? Porque eles esqueceram do pão? Eles não tiveram ainda, irmãos, a capacidade de entender o que Jesus estava falando. Estava falando da hipocrisia dos fariseus, dos saduceus. E muitas vezes acontecem nas igrejas hoje, né? Pouco se fala da Bíblia, mas se fala de um monte de coisa e ninguém entende nada. Mas o que está claro aqui é o seguinte: o Senhor Jesus está exortando os seus discípulos. Homens de pouca fé, há 2 anos estão comigo e não aprenderam ainda. Mas é assim, eles estavam ainda
em crescimento, aprendendo. Depois tornaram-se exemplos para a história da igreja. Mas vamos avançar mais um pouquinho aí. Versículo 8. E Jesus os repreende: homens de pouca fé, vocês não se lembram do milagre que acabei de fazer, da multiplicação dos pães e peixes? Mateus 7,15. Jesus já os tinha advertido: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Versículo 12. Finalmente eles entendem que Jesus se referia à doutrina dos fariseus e saduceus, né? Porque eles tinham um discurso, tinham uma doutrina, uma teoria, mas a prática era totalmente diferente. Eram lobos fantasiados de ovelhas, né? Os hipócritas aparentam uma coisa, mas na verdade é outra. Fingem ser cristãos, mas servem ao diabo. Fingem-se de santos, mas são enganadores. Estão na igreja, mas não fazem parte da igreja de Cristo. As suas intenções são malignas. A hipocrisia estabelece um perfil de autoridade rígido e, ao mesmo tempo, irresponsável. Esse foi o problema dos fariseus, que pregavam a perfeição religiosa, mas praticavam a incoerência moral, né? Então, essa era a realidade daquela situação. Nós vamos avançar mais um pouquinho. Eu agora vou contar uma experiência que aconteceu ontem à tarde. Eu estava em casa, tranquilo, aí chega uma aluna da nossa escola dominical, sentou ao meu lado e fez uma pergunta. O que ela me perguntou? Pastor, eu não entendi o que a professora da escola dominical falou. Você podia me explicar? Ela tem 7 anos. Falei, posso. A professora me disse que Judas traiu a Jesus. Mas como ele pode trair a Jesus se ele era um discípulo? Ela não consegue entender, né? Por quê? Ela está sendo bem orientada aqui na igreja, está sendo bem orientada em casa, ela sabe a diferença de uma pessoa boa para uma pessoa má, ela tem isso muito claro, e ela sabe que as pessoas boas são o quê? Discípulos de Cristo. E as pessoas más rejeitam a Cristo. Então, como é que pode um discípulo de Cristo trair a Jesus? Na cabeça dela não funciona, porque ela não conhecia o conceito de hipocrisia, de lobo em pele de cordeiro. Aí eu expliquei sobre o lobo em pele de cordeiro, e que Judas era assim um lobo com um coração mau, que dizia que era discípulo de Jesus, mas ele vestia aquela pele de cordeiro para parecer ser bom, mas que no seu coração, dentro dele, Judas era mau, muito mau, né? A Deus ela entendeu, né? E ela disse, então ele parecia bom, mas o coração dele era de lobo. Eu falei, muito bem, o coração de Judas era de lobo. Por isso que ele traiu a Jesus, né? Ele parecia ser bom, mas era mau. Então nem sempre tem só pessoas boas e más. Tem pessoas hipócritas, que parecem boas, mas no fundo são pessoas más. Aí eu falei, ufa, consegui tirar a dúvida da criatura, né? Ainda bem que tem o pastor aqui para ajudar. Ela engata uma segunda, vem com outra pergunta. Aí complicou de vez, porque agora foi uma pergunta teológica. Tem até livros escritos sobre isso. Ela falou, pastor, então Judas foi para o céu? Eu falei, como assim? Ué, ele não se arrependeu e devolveu o dinheiro? Eu expliquei para ela que não, né?
o que acontece? Judas se arrependeu de ter vendido, né, um inocente. Só isso. Por isso que ele foi lá e se suicidou. Mas ele não reconheceu a Jesus como Deus, como Filho de Deus, como Salvador. Por isso que ele está condenado. Aí entra a questão de suicídio e tal, mas isso deixa para quando ela crescer, né? Porque é uma questão teológica muito importante. Então eu queria dizer para os irmãos o seguinte: a gente vê as crianças aqui na escola dominical, né? Vê eles virem aqui dar o dízimo, brincando, não se engane, eles estão aprendendo, estão aprendendo. E eu disse para ela: você, quando alguém for falar alguma coisa para você, você vê alguém, não julgue logo se é bom ou mal. Verifique se aquilo que a pessoa está falando, ela faz igual. Então, a prática tem que ser igual ao discurso, né? Então, ontem ela pôde aprender alguma coisa sobre hipocrisia. E coincidiu com o nosso sermão de hoje e com o texto que o Valmir leu em Mateus, que falou também da traição de Judas, né? Mas vamos avançar então, voltando aqui para a nossa lição. A primeira questão: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência, né, cauterizada, como diz 1 Timóteo 4,2, eles falam em nome de Cristo, mas pregam um evangelho anátema, cheio de mentira, engano e falsidade. Gálatas 1,8. O tal de João de Deus aí, quem que faz a cura é Deus. Mentira, ele está mentindo. Ele está a serviço de Satanás. E para essa questão vem a primeira pergunta, né? Como nós estamos nos relacionando com os nossos irmãos em Cristo e também com o mundo? Falando a verdade, agindo verdadeiramente, ou estamos mentindo, estamos sendo hipócritas? Vamos avançar. A segunda ideia: a igreja primitiva estava fundamentada na doutrina dos apóstolos. Eles não priorizavam os costumes e a cultura da época. Irmãos, Deus não está preocupado se nós saudamos uns aos outros com ósculo santo, ou seja, com um beijo no rosto ou não. Deus não está preocupado se quando você vê um irmão, você fala paz, irmão. Não. Isso, irmãos, são coisas periféricas da religião. O que Deus se preocupa é se nós estamos em comunhão com os nossos irmãos, se nós estamos orando e intercedendo por eles, se nós estamos estudando a palavra de Deus para crescer e nos fortalecer em Cristo, se nós estamos estudando a palavra de Deus para não sermos enganados pelos hipócritas. E a grande ideia desse texto de hoje: a proteção do crente contra tais enganos e ilusões consiste na lealdade total à palavra de Deus. O que é que nos protege, né, de Beelzebul, de Satanás, do engano, da hipocrisia? É a palavra de Deus. Por isso nós precisamos estar conscientes de que homens e líderes religiosos podem enganar-se a si mesmos e enganar os outros com falsidades, né? Em nossos dias, a palavra fariseu é utilizada como um sinônimo pejorativo, né? Um sinônimo de hipocrisia. E nós vamos encerrar então esta mensagem com um momento de reflexão e de oração silenciosa. Vamos avaliar o nosso comportamento perante Deus. E se for o caso, vamos pedir perdão a Deus, né, por causa da nossa hipocrisia. Oremos. Pai querido, mais uma vez nós agradecemos pela Tua Palavra, porque na Tua Palavra nós podemos aprender a verdade, porque a Tua Palavra é rica em ensinos, em princípios para as nossas vidas. Nós nos colocamos diante de Ti também, Pai, contritos, constrangidos,
porque ainda temos uma natureza pecaminosa. Muitas vezes nós mentimos, muitas vezes nós enganamos, muitas vezes nós não falamos a verdade. E nós queremos reconhecer isso diante de Ti. Eu te suplico também, ó Pai, que Teu Espírito Santo nos ajude a entender essa mensagem dessa noite e nos dê a firmeza necessária para que jamais sejamos hipócritas, para que o nosso discurso de cristão seja compatível com as nossas ações, que nós jamais venhamos escandalizar alguém por causa do nosso comportamento, ó Pai. Que nós possamos sempre estar firmados na Tua palavra, na Tua verdade. Abençoa-nos, Pai, com essa força. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um pouco mais vendas e malícias que longe que nós vamos, desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, ser unidos por mais forte amor. Olhai com simpatia os erros do irmão e todos ajudar com plena compaixão. Suavemente ensina-nos a amar e quando sejamos também perdoar quando carecemos do auxílio do Senhor. A Deus por esse amor, se tua igreja andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Em nós se cumprirá. Todo mundo inteiro a te conhecerá. Amém. Os irmãos podem sentar. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.